Então a gente vai abordar a proteína, diabetes e idosos. O que é a proteína? É um nutriente essencial, portanto o corpo não fabrica, ele precisa da proteína. Como ele não fabrica, ele precisa através da alimentação. Proteína, se a gente for traduzir, quer dizer primeira necessidade, e está localizado no terceiro nível. Essa pirâmide não está muito certa não, seu Adalto. Está no terceiro nível, aliás, da pirâmide alimentar, que é constituída por leites e derivados, por carnes e a clara do ovo, e pelas leguminosas, que são as proteínas vegetais. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, né? Todos são fontes proteicas. A proteína a gente precisa numa quantidade não muito grande, a gente precisa de 10 a 15% do valor energético total do dia. Então não dá aí uma grande quantidade, mas a gente precisa dela. Tudo em nós é proteína. Cabelo é proteína, unha é proteína, órgãos internos são proteína, a pele é proteína, tudo é proteína. Tanto que a gente precisa dela. Com o passar dos anos, fisiologicamente, a gente vai perdendo proteína no nosso corpo. E vai perdendo a forma de processar, de metabolizar essa proteína. Por isso que a nutricionista, que é a chará da nossa psicóloga, Giovana, trouxe essa abordagem, né, dos idosos, diabetes e da proteína. A proteína, como a gente já falou hoje, e algumas vezes, ela não se transforma em glicose como produto final de sua digestão. Ela se transforma em aminoácidos. Existem alguns aminoácidos que são essenciais, que o corpo precisa deles através da alimentação, e outros que não são tão essenciais assim, mas precisam de ambos, que vão estar contidos nessas proteínas, desses alimentos que a gente falou. Como com o passar dos anos a gente vai perdendo essas proteínas, a gente vai perdendo a musculatura, a massa magra, etc e tal, e quando a gente tem diabetes e não compensa esse diabetes, como a gente acabou de verificar, a gente pode levar uma perda de massa magra muito maior, porque o corpo acaba usando a musculatura para a formação de glicose, né, para a energia do corpo. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma perda muscular muito maior, uma perda de proteína muito maior, que pode até ser verificada em exame de urina simples, como a urina tipo 1, por exemplo. Como que eu faço? Tenho que ter uma dieta adequada no sentido não só da proteína, mas de todos os nutrientes para regular essa glicemia, não permitindo que eu entre em cetoacidose e comece a consumir a musculatura como fonte energética. Dessa maneira, eu não vou prejudicar a minha saúde, não vou formar os corpos cetônicos que são tóxicos e vou ter uma glicemia mais controlada. Então, eu tenho que ter carboidratos de qualidade, fibras na minha dieta através, novamente, das saladas, das verduras, né, legumes e das frutas, 3 unidades por dia em diferentes refeições, das carnes, uma palma de mão no almoço, outra no jantar para quem não tem problemas renais, e das gorduras. Ou seja, uma dieta individualizada, uma dieta equilibrada em termos nutricionais e uma dieta moderada na quantidade, que vai ser, como eu disse, individualizada para cada pessoa. Suplementação. Hoje você vai à academia, antes de você ir já falo para você, começa a tomar um suplemento à base de proteína. Quantos não tem? Nos próprios estandes de alimentos, que são poucos que estavam no congresso, a gente encontra agora o whey protein 0 açúcar, para pessoas que praticam atividades físicas e são diabéticas, ou que são idosas e são diabéticas. Mas há a necessidade de se, no caso, suplementar
as pessoas que têm diabetes e que possam estar com sarcopenia devido à idade, por exemplo? Sarcopenia é a perda da massa muscular. O que vocês acham? Eu simplesmente vou à academia e preciso do suplemento? O que essa Nutri que está aqui à frente de vocês fala sempre? Cadê o exame? De função renal, principalmente. Porque os rins são um dos órgãos-alvos de complicação do diabetes. E proteína excessiva pode lesionar o rim. Então, antes da suplementação, eu preciso de exames de função renal, microalbuminúria 24 horas, clearance de creatinina, ureia e preciso também da taxa de filtração glomerular. São esses 5 exames que me mostram como é que estão a função renal. E que não só nos casos de uma suplementação, o paciente com diabetes deve fazer esses exames. No mínimo, uma vez por ano ele tem que fazer esses 5 exames. No mínimo. Para ver como é que está esse rim, que é um dos alvos de complicação pode ser, né? Não é que é. Pode ser um dos alvos de complicação do diabetes. E aí, quando eu tenho diabetes, faço atividade física e tenho uma certa idade, eu vou precisar suplementar com proteína? Eu vou ter que olhar primeiro a dieta dessa pessoa. Eu vou ter que fazer o diário alimentar que eu tanto peço para vocês fazerem. E que eu sei que vocês devem falar, que saco, né? Mas que é importante para eu conhecer os hábitos alimentares. Para daí eu saber o que eu vou fazer, o que eu vou indicar, o que eu não vou indicar. E aí, concomitante ao resultado desses exames, saber se a gente pode ou não suplementar. Se eu devo ou não suplementar. Suplementação, seja de qual nutriente for, a gente só indica se houver uma depressão, uma deficiência. Por isso que eu peço tanto exame. Senão eu não vou saber. É o mesmo caso da vitamina D, que todo mundo agora toma. Mas só vai tomar se precisar, se tiver deficiência. Senão não há necessidade. E é a mesma coisa com a proteína de suplemento, principalmente para idosos e diabéticos. Senão eu posso provocar uma lesão renal. Tem pacientes, por exemplo, que são jovens e que querem uma suplementação e quando fazem exames, estão com disfunção renal já e nem sabiam. Porque a disfunção renal inicial ela não dá sintoma. Eu só vou descobrir se eu fizer os exames. Então, há necessidade para suplementar qualquer nutriente que seja. É nutriente, não é droga, é nutriente. Eu preciso dos exames. Eu preciso saber o que você come para saber se você pode ter ou não uma depressão daquele nutriente que você quer que eu suplemente. Além de que esse suplemento não é barato, ele é caro. Será que eu posso? Será que com o alimento em si eu não consigo essa dosagem? Será que se eu não aumentar o alimento que é fonte desse nutriente, eu não vou melhorar a quantidade desse nutriente na minha dieta? Aí não há necessidade da suplementação, desse gasto a mais, que às vezes a pessoa não pode nem ter. Então tem que observar tudo isso. E foi isso que foi exposto pela charada nossa psicóloga, a nutricionista Giovana. Né? Não é porque tem sarcopenia fisiologicamente, no caso do idoso, que eu já vou e já suplemento. Eu preciso analisar tudo isso, certo? Eu queria deixar uma frase que a charada nossa psicóloga deixou, que eu vou levar para a minha vida toda. Isso eu já tenho em mente na minha forma de trabalho, mas que veio a elucidar mais ainda aquilo que eu já sigo ou tento seguir e que eu já aplico e pratico. É Carl Jung, a Giovana acho que conhece muito, porque é mais da área da psicologia, psicanálise, etc. Conheça todas as teorias. Então você pode ser um profissional que você sabe tudo de teoria
da sua área de atuação. Você pode dominar todas as técnicas, por exemplo, na minha área, eu posso dominar todas as técnicas de aplicação de dieta para vocês. Mas antes de tudo isso, eu tenho que ser humana. E eu tenho que saber que na minha frente tem outro ser humano. E que eu vou tocar aquele ser humano no sentido de dar a atenção devida, o colo, o puxar de orelhas quando precisa, de uma outra alma humana. Então é isso que quer dizer essa frase. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Alguma dúvida? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que nos transmitiram nesse congresso. Certo? E o ano que vem a gente está aí, se Deus quiser, para abordar quais são as novidades nutricionais do congresso do ano que vem.